O que é bacia amazônica? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo em que falarei sobre o que é bacia amazônica. E para não perder o costume, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal O Que É. A bacia amazônica possui uma excelente qualidade das suas águas, sendo classificada como a melhor, ao menos foi isso que apontou um estudo feito pelo SEMA. SEMA significa Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Esse estudo apresentou que nos últimos anos nenhum dos rios da bacia hidrográfica amazônica mostrou suas águas com a qualidade considerada ruim. A SEMA, que realizou esse estudo, foi a do Mato Grosso. É dessa bacia hidrográfica que trataremos nesse vídeo do canal O Que É. Se você se interessa por esse assunto, eu te convido a ficar conosco até o final do vídeo. Características da bacia amazônica. São muitas. Entretanto, tentaremos fazer um resumo. Ela possui cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados percorrem o território do Brasil. Isso equivale a 42% do território nacional. A bacia amazônica faz parte de outros países da América do Sul, como por exemplo a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Venezuela, a Guiana e o Suriname. Ela encontra-se na sua maior parte na região norte, mas uma pequena parcela faz parte do centro-oeste. As águas da bacia amazônica correm pelos estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia e de Roraima. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e, por consequência, também é a maior do Brasil. Na região da bacia do rio Amazonas, também está localizada a maior floresta tropical do planeta Terra. O rio Amazonas, quando o assunto se trata de extensão, ele sobe no pódio em segundo lugar, com um comprimento de 7.000 quilômetros. O principal rio da bacia é um rio de planície e apresenta uma pequena inclinação, o que o torna excelente para a navegação. Ele possui aproximadamente 20.000 quilômetros de águas navegáveis e sua capacidade de geração de energia elétrica é impressionante. Principais rios da bacia amazônica. Os rios da lista a seguir não são os únicos. Eles são os mais importantes rios da bacia amazônica. Existem muitos outros rios menores, mas não menos importantes, visto que juntos eles entregam suas águas aos principais rios da bacia amazônica, que são Rio Içá. O rio Putumayo é mais conhecido pelo nome de Rio Içá, ou como Rio do Içá. Esse é um dos rios mais importantes tributários do rio Amazonas. É um rio que corre em paralelo ao rio Japurá. A extensão do rio Içá é de aproximadamente 1.645 quilômetros. Sua nascente está localizada no Equador, corre na direção sudeste e separa a Colômbia do Peru, correndo em terras colombianas. Ao ingressar no Brasil, ele ganha o nome de Rio Içá. Entrega suas águas ao rio Amazonas nas cercanias do município de Santo Antônio do Içá. Nesta localidade, sua largura atinge 700 metros e sua profundidade chega a 55 metros. O rio Içá é navegável em praticamente toda a sua extensão. Rio Iriri é abundante em tipos, espécies e quantidade de peixes. Nos últimos anos, ele vem sendo destacado na prática pesqueira, tanto esportiva quanto comercial. A utilização de suas águas para navegação é possível somente para pequenas embarcações. O rio Iriri possui trechos que apresentam pequenas corredeiras, o que acaba dificultando a navegação, principalmente na temporada de verão da região amazônica. Ele nasce na Serra do Cachimbo, ao sul da cidade de Altamira, no estado do Pará, e conclui seu percurso na margem esquerda do rio Xingu. Sua extensão é de 90 quilômetros e sua largura máxima aproxima-se de 2 quilômetros. Rio Jari foi um importante rio na época da colonização da Calha, norte do rio Amazonas. Ele foi uma via indispensável para o transporte de mercadorias, em especial da castanha do Pará, produto extraído das florestas locais. O rio apresenta um gigantesco potencial de conversão de energia hidráulica para energia elétrica, hidroelétrica. Nas margens deste rio foi desenvolvido o projeto Jari, a partir de 1967. A hidrelétrica Santo Antônio do Jari está localizada neste rio. O rio Jari banha os estados do Pará e do Amapá, no Brasil, e deságua no rio Amazonas. Rio Javari. Nas cercanias deste importante rio, existem algumas tribos indígenas isoladas, como é o caso, por exemplo, do povo Corubo. Localizam-se na margem direita do rio Javari importantes destacamentos do exército, como por exemplo do 1º Pelotão Especial de Fronteira Palmeiras do Javari. O rio Javari nasce na Serra da Contamana, fronteira do Acre, Brasil, com Ucayali, Peru. Todo o comprimento deste rio serve de marco divisor entre o Brasil e o Peru. A extensão total do Javari aproxima-se de 1.180 quilômetros.
O Javari encontra o final da sua missão ao entregar suas águas ao rio Solimões, junto à cidade brasileira de Benjamin Constant. Rio Juruá é super importante para a região, pois ele serve como hidrovia para inúmeras comunidades. Rodovias ao longo do seu curso é coisa rara. Nas margens do Juruá foram edificadas importantes cidades da região, como é o caso dos municípios de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Eirunepé, no Amazonas. O Juruá nasce no Peru, banha os estados do Acre e do Amazonas, no Brasil, e deságua no Solimões após percorrer 3.000 quilômetros. Rio Madeira é mais um dos grandes rios da bacia amazônica. O Madeira percorre os estados do Amazonas e de Rondônia. O rio Madeira tem sua nascente na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Por lá ele é chamado de Rio Beni. O rio Mamoré, ao se encontrar com a margem esquerda do rio Beni e se unir com ele, desenha o rio Madeira. Desse ponto em diante, o rio pega a direção nordeste até chegar à cidade de Porto Velho e começar seu trajeto no Brasil. Este rio possui a função de traçar a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Após percorrer 3.315 quilômetros e se constituir no 17º maior do planeta Terra, ele deságua no rio Amazonas. Rio Negro. Quando o Rio Negro nasce, na Colômbia, ele recebe o nome de Rio Guainia. Os principais formadores do Rio Negro são o Rio Branco e o Valpés. Ele é formado entre a bacia do Amazonas e a bacia do Orinoco. Ele se liga ao Orinoco por meio do canal do Cassiquiare. O Rio Negro é o maior rio que deságua na margem esquerda do Rio Amazonas. Ele, o Rio Amazonas, é o maior rio de águas negras em extensão e ocupa o segundo lugar em quantidade de água. O Rio Negro é superado em volume de água apenas pelo Rio Amazonas. A extensão do Rio Negro chega a 2.250 quilômetros. Rio Paru. Trata-se de um fluxo de água que passa pelo estado do Pará. Sua nascente localiza-se na Serra de Tumucumaque, no limite do Brasil com o Suriname. O Rio Paru passa pela cidade de Almeirim, no estado do Pará, até entregar suas águas para o Rio Amazonas. A extensão do Rio Paru é de 710 quilômetros. Rio Purus. O Rio Purus nasce nas colinas do Arco Fitzcarrald, localizado na região peruana de Ucayali e Madre de Dios. Ele chega ao Brasil pela cidade de Santa Rosa do Purus, estado do Acre. Passa pelo estado do Amazonas, pela cidade de Boca do Acre e recebe as águas do rio Acre. Prossegue pelo estado do Amazonas até entregar as suas águas ao rio Solimões. A extensão do rio Purus é de 2.960 quilômetros. Rio Solimões. Este rio recebe seu nome em razão dos antigos habitantes das suas margens e foram reproduzidos pelos primeiros escritores hispânicos e lusitanos no século XVI. Os mesmos habitantes do passado renomearam muitas vezes o mesmo rio no decorrer dos séculos, e assim diversos escritores também usaram da mesma prática. Sua fonte está localizada no Peru. A extensão deste rio é de 1.700 quilômetros. O rio Solimões ingressa no Brasil pela cidade de Tabatinga. Afluentes do rio Solimões, margem direita, são os seguintes rios: Rio Javari, Juruá, Rio Jutaí e Rio Purus. Os afluentes do lado esquerdo são Içá e Japurá. O rio Solimões passa pelos municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Codajás, Fonte Boa, Jutaí, Manacapuru, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tefé e Tocantins, até chegar à cidade de Manaus e desaguar o Rio Negro, que ganha o nome de Rio Amazonas. Rio Tapajós. O Rio Tapajós nasce no território brasileiro, mais precisamente no estado do Mato Grosso. Ele passa por uma parte do estado do Pará e tem a sua foz no Rio Amazonas, no Pará, no município de Santarém, a uma distância de quase 700 quilômetros da cidade de Belém. O nome Tapajós é originário de uma tribo indígena, à beira do rio. A extensão deste rio chega a 840 quilômetros. Grande parte do trajeto do rio Tapajós está localizado no Pará. A bacia do rio Tapajós compreende 6% das águas da bacia do rio Amazonas. O sistema do rio Tapajós está classificado como a 5ª maior bacia hidrográfica brasileira. Rio Trombetas. O rio Trombetas é um corpo de água que passa pelo estado brasileiro do Pará, no Brasil. Alguns dos rios que entregam suas águas para o rio Trombetas nascem em países diferentes, como é o caso dos rios Cafuíne e Anamu. O rio Anamu tem sua fonte na divisa do Suriname e da Guiana. Já o rio Cafuíne é originado na Guiana. O rio Trombetas percorre 760 quilômetros, até entregar suas águas ao rio Amazonas. Rio Xingu. O rio Xingu tem origem na junção das Serras Formosa e do Roncador. Basicamente, o Xingu está seccionado em 3 partes, que são o Alto Xingu, o Médio Xingu e o Baixo Xingu. O Alto Xingu recebe as águas do rio Ferro, do rio Culuene,
e do rio 7 de Setembro. O Médio Xingu recebe as águas do Rio Fresco, do rio Iriri, e o Baixo Xingu recebe as águas do rio Bacajá. As águas do rio Amazonas recebem a contribuição do rio Xingu após este percorrer 1.870 quilômetros. A bacia hidrográfica do rio Xingu cobre uma área de cerca de 531.250 km². Agora que você já sabe o que é bacia amazônica, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.